Nesse ponto específico, a gente inclusive recebe neste momento aqui no nosso All News, eu acho que essa é uma entrevista muito importante, com um perito em crimes digitais. Por quê? Porque trouxemos na última sexta-feira as informações que foram divulgadas pelo jornal o Globo, pela colunista Malu Gaspar, de uma possível troca de mensagens entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e Daniel Vorcaro. Mensagens essas que eram trocadas com visualização única, fotografias que eram divulgadas de visualização única e que depois, a gente não consegue ver mais o conteúdo. Tá aí o print que foi publicado pelo jornal o Globo do celular de Vorcaro. Alexandre de Moraes, no final do dia, negou que tenha trocado essas mensagens, disse que as mensagens com o Vorcaro não foram endereçadas a ele. Segundo a corte, o conteúdo extraído do celular de Vorcaro pelos investigadores, os prints das mensagens, aparecem associados a pastas de outras pessoas da lista de contatos do banqueiro e não ao contato do ministro. A mensagem, ainda a nota divulgada pelo Supremo Tribunal Federal, diz que a mensagem e o respectivo contato aparecem na mesma pasta do computador de quem produziu os prints, no caso Vorcaro, o que indicaria que os registros estavam vinculados a outros contatos telefônicos. Os nomes e os contatos das pessoas vinculadas aos outros respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, é o que diz a nota divulgada pelo Supremo Tribunal Federal. O jornal o Globo negou, e disse que eles usaram outro método, e que não era esse mesmo que o Alexandre de Moraes divulgou. E reafirmou que as mensagens, que as informações que eles têm, e que vieram do celular de Daniel Vorcaro e que foram periciadas pela Polícia Federal, eram mensagens trocadas entre os dois. A gente convidou para conversar conosco aqui um perito criminal, o Wanderson Castilho, que já está conosco aqui ao vivo. Olá, doutor, muito obrigada por estar aqui. Um bom dia, boa tarde já ao senhor. Boa tarde, é uma honra estar aqui. Em primeiro lugar, mensagens de visualização única, elas podem ser recuperadas? Existe algum mecanismo para isso? Sim, a maioria das ferramentas de análise forense, eles buscam essas mensagens apagadas, inclusive as mensagens do WhatsApp, que são de uma única visualização. Lembre-se que eles são apagadas a imagem que foi enviada, mas os registros, logs de todas essas transações de dados ficam registrados, mesmo a pessoa apagando. E o conteúdo da mensagem também é possível acessar, Dr. Wanderson? Não apenas, porque, por exemplo, o que a gente tem ali, mensagem aberta, Mensagem aberta, visualização única. O conteúdo da mensagem apagada também é possível recuperar? Sim. No caso específico do WhatsApp, lembre-se que a mensagem de visualização única, ela é sempre anexada a uma imagem. Diferente de outros aplicativos, como Signal, Telegram, que você consegue colocar segundos de visualizações e apagar na própria mensagem, não precisa anexar qualquer imagem. No caso específico do WhatsApp, você tira um print ou uma foto que você colocou, manda de visualização única. Em determinados aparelhos, determinadas técnicas, sim, é possível recuperar essa imagem que foi enviada e de uma única visualização. Inclusive, no próprio Android, se você ativou a notificação de mensagens chegadas, você consegue visualizar a própria mensagem que você mandou de uma única visualização no seu aparelho, sem problema nenhum. A gente também tem a dúvida aqui, José, deixa eu só fazer mais uma aqui, eu já te passo aí a palavra, só de esclarecimento, dúvidas que a gente está aqui, inclusive nesses assuntos, essas ferramentas que foram usadas pela Polícia Federal para fazer a varredura, desse aplicativo, a mesma instituição que investiga é a mesma instituição que faz as análises? Como é que fica a questão da perícia nesse sentido? Queria entender um pouco sobre isso, como é que funciona esse programa para fazer essa varredura nesses celulares apreendidos pela Polícia Federal? É uma pergunta muito pertinente. A metodologia da análise forense digital
Funciona nesses passos, eu vou falar de uma forma mais simples e também rápida. Faz uma imagem bit a bit do celular, copia na integridade. Esse é um tipo de software que faz essa imagem. O outro tipo de software vai fazer a análise, a indexação, ou seja, separar tudo, foto para um lado, vídeo para o outro, texto, ele separa tudo. E separa, inclusive, da onde saiu para onde foi, todos esses detalhes. Tem outras features que buscam, inclusive, nas imagens, o que estava escrito, aquele OCR. Você tem muitas informações com AI. O ponto importante que você colocou sobre a ferramenta que a própria federal criou, sendo que é a instituição que investiga, a instituição que cria a ferramenta, eu sempre coloquei tecnicamente isso de uma forma muito cautelosa, porque é muito complicado. Eu gero a segurança de uma empresa e eu é que certifico se ela está segura. Existem outros softwares, como o Cellebrite, que a própria federal também usa, como Magnet também usam, e colocar uma ferramenta criada por eles mesmos, aplicar isso, eu acho um pouco temeroso. Agora, Wanderson, objetivamente, há duas versões, né? Um material enviado à CPI e o material foi periciado pela Polícia Federal. O Alexandre de Moraes, ao responder e dizer, não, essas mensagens não foram enviadas para mim, ele alega que o material da CPI, o que está à disposição da CPI, mostra que as mesmas mensagens atribuídas ao Vorcaro e tendo sido enviadas ao Alexandre de Moraes aparecem vinculadas a outros contatos do Vorcaro. E o que se alega é que, na perícia feita pela Polícia Federal, foi possível identificar as mensagens originadas a partir do aparelho telefônico do Vorcaro e enviadas no número telefônico, no WhatsApp do Alexandre de Moraes. É possível haver uma distinção entre o material da CPI e da Polícia Federal? E é possível efetivamente, a partir da apreensão do celular do Vorcaro, definir que determinada mensagem, ainda que não se saiba a resposta do Alexandre de Moraes, determinada mensagem capturada no aparelho do Vorcaro foi efetivamente enviada para o Alexandre de Moraes? É possível dizer isso com segurança? Esse é o objetivo, é muito bem colocado na sua pergunta, Josias. Esse é o objetivo da análise forense digital. A aplicação da técnica, ela tem que ser aplicada e replicada em qualquer parte do mundo e chegar na mesma conclusão. São conclusões científicas, então precisa-se ter uma afirmação científica em cima disso. E eu posso afirmar, por 22 anos trabalhando com isso, que sim, se chega assim. Mais ainda, caso o próprio ministro assim o declare, eu sou inocente, apresentar o seu aparelho também para a perícia, vai ainda mais reforçar essa análise ainda. Mas a simples fato de estar analisando um único celular de envio, ainda assim existem logs, registros, existem recuperações de informações que vão afirmar, sem dúvida nenhuma, se foi ou não enviado ao ministro. Você menciona um ponto, Wanderson, que parece capital, né? Se o Alexandre de Moraes quisesse afastar qualquer sombra de dúvida a respeito desse assunto, ele poderia disponibilizar o seu aparelho celular, né? Aí não haveria mais nenhuma dúvida, porque se verificaria se ele fez os prints, se ele respondeu, se não respondeu, se recebeu, quer dizer, aí eliminaria realmente 100% das dúvidas. Teríamos as duas pontas, Josias. E com as duas pontas, não tem qualquer tipo de dúvida. E se tiver apenas uma? Também não. Mas o ponto é, né, se você está andando com uma pessoa e você quer provar que você nada mais do que também, né, ou não está andando, nada mais que você também mostrar a sua parte, a sua vontade de mostrar, eu sou exatamente inocente em relação a isso, não tenho nada a ver, está aqui a prova. Simples. Ô, Wanderson, mas aí tem um outro ponto, né? Alexandre de Moraes diz que mudou, né? Foi uma outra apuração do jornal o Globo dizendo que ele mudou de telefone no começo de fevereiro.
Caso ele tenha mudado de telefone, quando a gente muda de telefone, número de telefone, você mantém a mesma conta do WhatsApp mudando o número do seu telefone. É possível recuperar essas mensagens antigas? Quer dizer, ele mudar de telefone, isso faz com que essas mensagens possam ter desaparecido? Sim, coloca daí a materialidade já em dúvida. Mas compreende-se quando qualquer um de nós que temos, né, todo o interesse, quando realizamos alterações nos nossos aparelhos, em ter exatamente as coisas que eu tinha no aparelho antigo para o aparelho novo, realizada essa informação, eu vou entender de que está completamente perfeito ali. Mas, se houver qualquer manipulação, também assim é possível identificar. Olha, na transição do backup, houve alguns esquecimentos de alguns arquivos ou alguns aplicativos. Também vai ser detectado. Então, novamente, eu acho que é uma excelente oportunidade, sim, ao ministro de colocar, mesmo ele tendo feito as suas alterações de aparelhos, que é possível fazer essa comprovação que não existiu qualquer tipo de contato, ou existiu. Mas, por exemplo, se ele não fez o backup, não está lá, né? Se ele fez um backup, não está lá, é um fato. Mas eu faço backup, eu trabalho na área de segurança, eu necessito das informações para uma comprovação. Acho que eu não tenho nada a esconder. Normalmente, as pessoas que trabalham com isso têm o seu backup na íntegra. Eu não sei como funciona o Android, mas se você tem um iPhone, o espelhamento é automático, né? Quando você passa de um aparelho para o outro, você faz um espelhamento e tudo que está no aparelho antigo passa para o novo. Mas se você está com backup, né, Josias? Por exemplo, eu mudei de celular há pouco e eu não tinha espaço. Eu estava sem backup há um ano, por exemplo. Há um ano eu estava sem backup. Então, eu quando fiz a minha mudança, eu não peguei as mensagens do último ano. Elas não vieram para o meu celular novo. Tá, mas você ainda tem o aparelho antigo? Tenho. Então, eu faço a perícia no aparelho antigo. Obrigada, não precisa não. Não tem problema. Não precisa. Muito obrigada, eu não estou investigada, não falei com o Vorcaro, nem tenho o telefone dele, nem do Moraes. Eu não preciso. Não. Foi um modo figurado. Estou brincando, claro. Era só que eu não podia perder a piada, que foi boa essa. Obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui. Acho muito importante a gente ter o lado técnico, né, dessa história, porque um diz uma coisa, outro diz outra coisa, é muito importante a gente ter aqui. Ele, perito criminal, diz que sim, é possível verificar e que, segundo essas informações, pelo que está dizendo aí a perícia, diz que o celular é de Alexandre de Moraes. Vamos ver se o Alexandre de Moraes fornece o celular dele para comprovar ou não isso. Tchau, muito obrigada. Obrigado. Até logo, tchau.